Olá, mesário, você que foi convocado para ser presidente de mesa, primeiro ou segundo mesário e secretário na quinta zona eleitoral. Este vídeo é para você. Eu me chamo José Carlos, sou o chefe de cartório aqui da quinta zona e em virtude da pandemia deste ano de 2020, nós não podemos fazer o nosso treinamento presencial como costumeiramente fazíamos. E para tentar tratar de questões pontuais, eu estou aqui através desse vídeo para conversar com você, tá bom? Eu acredito que você já fez o seu treinamento online pelo EAD do TSE, ou também você pode ter feito o treinamento pelo aplicativo Mesários que o TSE disponibiliza, tá? Se você ainda não fez, eu peço realmente que você abra um espacinho no seu celular e baixe esse app, o app Mesários, e possa fazer o treinamento, porque este ano nós temos a novidade da pandemia, né? Das regras sanitárias, do distanciamento. Então vai ser muito importante você ver qual é a orientação que o TSE nos passa a todos nós no Brasil inteiro acerca disso. Tá bom? Então esse vídeo é mais para tratar de algumas coisas pontuais, específicas da nossa zona ou do nosso regional. Mas eu queria começar dando um destaque a uma mudança geral para todos, que é o horário da votação. Esse ano foi ampliado o horário, né? Como vocês já devem ter conhecimento, a sessão deve começar a funcionar às 7 da manhã. Antigamente era às 8, esse ano vai ser às 7, para ganharmos 1 hora a mais de votação. Mas não foi alterado o final. Então, atenção, às 17 horas, 5 da tarde, encerra a votação, tá bom? E nesse horário novo, né, você, claro, vai precisar chegar mais cedo. Nós também aqui no cartório vamos precisar chegar mais cedo, né? Então, você deve chegar com pelo menos 1 hora de antecedência. O supervisor do local de votação também. E a escola deverá já estar aberta para que você possa adentrá-la e começar o seu trabalho, separar o material, preparar a sessão, né? E colocar também, emitir a zerésima, fazer o cadastro dos mesários para que saia no boletim do mesário, né? O BIM. Então, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Por isso é bom que você também, que é primeiro mesário, segundo mesário, secretário, não se atrase. Este vídeo vai para todos vocês. Por quê? Às vezes o presidente chega e quando ele vai emitir a zerésima, a urna já pede para ele identificar os mesários. E às vezes os outros não chegaram. E aí ele não consegue identificar. E isso vai ter um efeito lá no seu pagamento. Tá bom? Porque na sua declaração, porque a declaração emitida pelo tribunal, pelo TSE, ela leva em consideração o registro do mesário no início e no fim da votação, né? O famoso BIM, Boletim de Identificação de Mesários. Mas o presidente só pode fazer se você chegar também com ele antes do horário previsto. Esses procedimentos na urna eletrônica, eles são de responsabilidade do início da votação, são de responsabilidade do presidente. Então, presidente, você precisa realmente cumprir esse horário, tá? E caso o mesário, né, os mesários cheguem e você não tenha chegado, eu peço aos mesários que aguardem um pouco, mas também, se tiver já perto das 7 horas, você inicia esse procedimento. Veja o treinamento que você fez, veja o guia que vai estar dentro da bolsa, né, de cada sessão eleitoral, veja o manual e inicie o procedimento para não atrasar o início da votação, tá bom? Está se divulgando o horário preferencial para os idosos de 7 às 10 da manhã. Então, nesse primeiro período da manhã, a preferência será para os idosos. Mas lembrando que idoso é prioridade na lei. Então, em qualquer momento do dia, quando o idoso chegar, ele terá prioridade. Qual é a diferença? De 7 às 10, se tiver idoso e não idosos, vocês vão sempre priorizar o idoso. Vai ficar votando idoso, idoso, idoso,
né? Até que, agora a partir das 10, vocês podem fazer aquele fluxo, né? Um idoso, um não idoso, um preferencial, um não preferencial, para que a fila possa acontecer. Dentro do material de vocês, esse ano vai vir o álcool gel, né? Vem um frasco para cada mesário e também um frasco maior para que o secretário use, né? Coloque uma mesinha ali na porta da sessão e use para que os eleitores possam higienizar suas mãos, tá certo? Então, tem um frasco de 200 e poucos ml para cada mesário e para o secretário, né? Vão vir 4 frascos. E um frasco maior de 400 ml para os eleitores, tá? Além disso, existe um álcool líquido para higienização que vai ficar a cargo dos supervisores, tá bom? O eleitor e também vocês, mesários, devem estar de máscara. E vocês que passam o dia todo lá precisam trocar essas máscaras, né? Por uma orientação sanitária da organização dos órgãos sanitários, dos órgãos de saúde. E o eleitor precisa estar de máscara, tá bom? Então, assim, também a orientação é que haja um distanciamento, que ele possa, o próprio eleitor possa ditar, exibir o título, né? Mas se você tiver dúvida, você pode pegar devidamente higienizado, né? Higienizando as suas mãos antes e depois. Então, é importante. A mesma coisa caneta, né? Está se falando muito para que cada eleitor leve a sua própria caneta, porque esse ano não vai ter mais a digital, né? Por este ano, para evitar que fique tocando numa mesma tela várias mãos, né? Vários dedos. Então, não vai ter o uso da digital. Porém, vai precisar assinar o caderno de votação para comprovar que aquele eleitor é quem votou. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, a orientação é que o eleitor leve a sua própria caneta e vocês podem difundir isso entre os seus grupos, grupo de família, grupo da igreja, grupo do trabalho, para cada pessoa levar a sua caneta. Mas haverá canetas sim no seu material para que aqueles que não levarem, tá bom? Eu quero falar também aqui sobre o suporte técnico, né? Nós temos pontos de apoio, né? Em Macaíba, vai ter um ponto de apoio em Traíras para atender melhor aquela região ali perto de Traíras. Nós vamos ter um ponto de apoio em Bom Jesus com os técnicos de urna e um ponto de apoio em Senador Eloy de Souza, tá? Então, os supervisores vão receber na material deles uma lista de telefones úteis, né? E vocês podem entrar em contato com o cartório eleitoral, também pelos telefones que vocês já conhecem, mas o ideal é que vocês liguem para o ponto de apoio que está vinculado à sua localidade, à sua seção, para que aquele técnico de urna possa ir atender a sua necessidade, tá bom? E assim, esse vídeo é um vídeo só para algumas orientações, pode ser que haja um outro vídeo, né, a partir das dúvidas que vocês lançarem para nós, mas hoje eu quero também finalizar aqui as minhas orientações sobre o pagamento do auxílio alimentação que vocês recebem, né? Este ano será feito por uma carteira digital do Banco do Brasil, algo parecido com a forma como foi feito para o auxílio emergencial do governo federal, né, durante a pandemia, mas vocês vão precisar baixar um aplicativo para ter acesso ao valor, tá bom? Ele vai ser creditado logo em seguida, por isso é tão importante que exista a identificação do mesário no BIM antes e depois, né, no início e no final da votação. Mas para isso, vocês vão precisar receber no dia da votação uma contrassenha, uma senha que vocês vão usar nesse aplicativo. Nós vamos passar as orientações através de imagens, né, de textos para vocês sobre a carteira digital. Então é importante que vocês não saiam desse grupo, tá? Para que vocês possam ver essas orientações. Mas assim, só alerto sobre essa questão da senha. No dia da votação, no domingo, alguém do cartório eleitoral, alguém designado por nós, vai passar na sua sessão eleitoral para coletar a sua assinatura e entregar a você uma senha. E esta senha, ela não será fornecida depois, tá? Se você a perder, então guarde em um lugar bem seguro e você só vai conseguir receber o seu dinheiro na carteira digital com esta senha, tá bom? Então, assim, eu quero alertar que a pessoa que vai entregar só pode entregar ao próprio destinatário, ao próprio mesário. Eu não tenho essa de entregar ao meu colega, tá certo? Quem não receber na hora,
Quem não receber na hora vai ter que vir ao cartório depois para buscar esta contrassenha, tá bom? Então, esse é um dado muito importante que vocês precisam prestar atenção. E aí, para finalizar, algo que sempre dá uma certa polêmica e tudo é o final da votação, tá? Quando você termina de atender todos os eleitores, se chegar às 5 horas e ainda tiver eleitor na fila, você deve entregar as senhas que estarão dentro da sua bolsa, numeradas do último para o primeiro, tá? Então, quando você terminar de atender todos os eleitores, você vai fazer os procedimentos finais da urna de votação e você deve ir até o final. E o que significa ir até o final? Você precisa gravar os dados na mídia, colocar no envelope, preencher a ata da sessão, assinar a ata da sessão, isso é muito importante. Desligar a urna no momento adequado e guardar essa urna na caixa. Guardar a cabine de votação. E aí você vai entregar esse material para o supervisor da sua escola. Ah, José Carlos, não apareceu o supervisor aqui na minha escola. Então, meu caro presidente, você é responsável por esse material, tá bom? Então, você vai aguardar junto com o supervisor ou sozinho, né, se não tiver supervisor, ou a chegada do recolhedor de mídia e do recolhedor de urna, tá? Em locais mais afastados ou com poucas sessões, possivelmente a mesma pessoa que vem buscar a mídia busca também as urnas, ou a urna, né, e todo o material. Mas para os colégios maiores, né, por exemplo, o SENEC lá de Senador Eloy de Souza, ou aqui o Alfredo Mesquita aqui em Macaíba, provavelmente serão duas rotas. Uma rota primeiro do recolhedor de mídia, que vai buscar só a MR, só aquele pendrive que sai da urna, para ser lido e transmitido o resultado. E outra equipe vai buscar a urna com o restante do material. Então, pelo amor de Deus, não abandone o seu material na escola, né? Você é responsável por ele. Se você deixar com o supervisor, ok. Mas se não, fique responsável pelo seu material, tá bom? Até chegar a essas pessoas. E outra coisa, esses recolhedores estarão devidamente identificados com o crachá da Justiça Eleitoral. Então, não é para entregar para fiscal, não é para entregar para representante de partido, é para entregar para uma pessoa da Justiça Eleitoral ou designado pela Justiça Eleitoral, que esteja identificado, tá bom? Então, eu agradeço a colaboração de vocês, não quero mais tomar tempo de vocês, mas assim, eu quero agradecer a compreensão, sei que vivemos um momento difícil, sei que esta é uma eleição diferente, mas com a nossa colaboração, a ajuda mútua, a atenção um do outro, né? Tendo sempre o zelo pela pessoa, pelo outro, nós vamos ter uma eleição exitosa e vai dar tudo certo, né? Confiamos nisso. Então, eu agradeço a sua colaboração, agradeço por você atender a esta convocação da Justiça Eleitoral e contamos realmente com você neste dia 15 de novembro, tá bom? Então, que Jesus nos ajude, que Deus nos abençoe e até as eleições ou até o próximo vídeo, né? De acordo com a necessidade. Até mais!